E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para analisar mais uma ação. Hoje a gente vai analisar a Uzi Minas. Então bora começar analisando. Vamos começar lá pelo relatório. A gente analisa os indicadores e no final eu dou minha opinião em relação à ação. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda dos ativos, tá bom? Então bora lá. Bom, vamos chegando aqui, vamos dar uma olhadinha nos resultados do quarto trimestre de 2022. Vamos ver como que a Uzi Minas está saindo. Aqui ela deixa alguns destaques, como por exemplo, Uzi Minas passa a entregar um índice de sustentabilidade, segunda maior receita líquida anual da história, segundo maior EBITDA anual em 14 anos, segundo maior lucro anual em 14 anos, nona emissão de debentures, né? Sólida posição de caixa, composição de estoque e de placas de reforma conforme planejado. Para quem não sabe, a Uzi Minas é uma empresa que trabalha com importação e exportação de minério de ferro e aço, tá bom? Basicamente ela tá mais ou menos na classe ali da Gerdau e tudo mais. Basicamente as vendas de minério de aço e de ferro se mantiveram a mesma coisa em 2022, aqui ó, estável. A receita líquida manteve quase a mesma coisa que 2021. O EBITDA deu uma quedinha, caiu para 15%. E o lucro líquido, uma queda grandinha assim, caiu para 2 bilhões. Basicamente, aqui compara, né, o resultado do quarto trimestre desse ano com os do ano passado, tudo mais, ó. 7 milhões. Lucro líquido teve um prejuízo, ó, 839 milhões. O EBITDA ajustado caiu bastante, está em 7,6. Que basicamente mostra os resultados da siderurgia. Vendas de aço caiu um pouco, receita líquida caiu também e o EBITDA caiu também, 4%. Basicamente mostra o que foi gasto, né? Basicamente, rendeu 401 milhões, 314 foi em preço, mix, 51 milhões, 250 em custos e 22 de outras coisas. Sobrando aí 264 de EBITDA. E aqui a questão do minério de ferro. Manteve a mesma coisa do ano passado, do terceiro trimestre para cá. A receita líquida teve um aumentinho. O EBITDA manteve, tão constante, tudo constante. Vendas de aço estável, receita líquida estável e o EBITDA caiu bastante. Isso tudo é porque assim, a gente tá passando por um momento complicado dos outros países, né? Dos países estrangeiros. Então, a gente guerra na Ucrânia, guerra com a Rússia e tudo mais. Estados Unidos meio que todos os países aumentando a inflação, a taxa de juros. Então acabam importando menos e isso acaba afetando empresas como a Uzi Minas, que já não é tão sólida no mercado. O capital de giro em milhões, né? Tem 10 milhões de capital de giro. Estoques de aço aumentou bastante, tá vendo que ela subiu 96 mil toneladas, então ela não tá vendendo tanto. O Capex, basicamente, mostra que como que tá investido, então tem muito parte, ó, 2,2 bilhões em 2022, então é uma empresa que tá investindo muito. E o caixa aqui, 5 milhões. Basicamente aqui a dívida dela, a dívida bruta com a dívida líquida, tem dado uma diminuída e tal, 0,23. Perfil da amortização começa lá para 2026 e tal. Esse dia é basicamente questão da empresa se tornar sustentável e tudo mais, ó. Tem algumas coisas que ela tá buscando. Mas basicamente vai mostrar um pouquinho da apresentação, vai mostrar como que é a empresa. É bem simples, ó. Receita líquida, eu vou até aproximar aqui para vocês, ó. 2017, vamos ver como que a receita líquida tem aumentado. Que mostra a questão das ações, né? Grupo Nippon, Grupo Terno Tenaris. Que mostra um pouquinho dos produtos e tal, da relação, transforma em aço, siderurgia, mineração. Tem mais questão de que você tem que entrar e analisar, né? Fala um pouquinho de como que é feita a mineração, tudo mais. Siderurgia, que é transformar o ferro em barra de ferro, né, basicamente. Em aço, na verdade. Ó, chapas, tudo mais, ó. Mostra como que é feito o processo, bem interessante. Mostra os investimentos que foram realizados. Um investimento de 2,7 milhões. E fala um pouquinho da agenda da Uzi Minas, ó. Pilares. Fala essas papo de coach aqui, tudo mais. Muito interessante esses projetos que eles têm. Olha só. Interessante demais. Você vê que é uma empresa que está focada muito no meio ambiente, né? Muito projeto social, isso é interessante demais, pessoal. Ó, 100 empresas mais inovadoras do Brasil. Crise, sobrevivência, aumento do capital, restauração. Na área atual é resultados em recordes em todas as unidades. Reforma da F3, caixa da empresa maior que a dívida, participação na carteira. Então assim, já passou por um momento complicado, se reestruturou, agora a tendência é melhorar. Que basicamente é a parte mais importante, né? Pilar de resultado. Receita líquida, ó, bem estável. O EBITDA caiu um pouquinho agora em quarto trimestre. Capex bem estável, 11% investe muito. O lucro e a margem líquida teve esse prejuízo aqui que a gente tem que ficar de olho, né? Não pode estar tendo. Se a gente for olhar no ano, ela tá positiva. Mas cabe a questão da gente analisar. Como eu falei, olha aqui, ó. Receita líquida 32 milhões no ano, né? EBITDA 4 milhões. Capex estável também, aumentou bastante.
E aqui, ó, a empresa passando por momentos complicados, aqui 2021 lucrou demais e agora o lucro ali tá meio comprometido. E tem muitas outras coisas aqui, pessoal, que eu não vou ficar falando no vídeo, porque cabe a vocês entrarem, analisar, mas olhando aqui por cima, ó, gostei demais do relatório, muito top. Olha só, mostra os maiores produtos de aço 2021. Olha a China voando, o Brasil lá atrás. Então, assim, mostra o mercado brasileiro, destaque. Não, excelente, tá? Entre aqui. Se eu for analisar todos os detalhes dessa relatório, a gente vai ficar totalmente perdido aqui, ó. Olha pra você ver como que é. Os países que basicamente do mercado externo, a gente tem muita participação, a Europa também. Assim, são dois, uma região e um país que está passando por um momento complicado. Então, assim, olha só, mostra tudo. São essa ferrovia que tem aqui, mostra a administração. Muito top, pessoal. Entrem aqui depois, deem uma analisadinha, tem muita coisa aqui para vocês, tá? Acho que compensa demais. Além de entender sobre a ação, vai ter uma aula aí em relação a tudo, a questão de exportação de aço e geopolítica mundial. E bom, vamos chegar na parte que é mais importante, que eu acho que é porque vocês vieram aqui. Uma olhadinha no relatório. Em Minas, atualmente custando R$ 7,31, tem yield de 8,61% nos últimos meses. Se a gente for olhar o gráfico da Uzi Minas nos últimos anos, foi uma ação que estava em 9, chegou a bater até R$19. Começou uma queda, que os resultados dela não foram tão bons e agora estabilizou em 6, 7. Se for olhar assim, talvez seja uma oportunidade, não dá pra saber. Pegando aqui, liquidez diária dela, 100 milhões, muito boa, só que entra naquele caso, né? Ela não tem tag along, isso é um pouco perigoso. Dá um problema, tudo mais, ó. Tag along é uma proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários em operações de venda do controle da sociedade, ou seja, dá uma merda, você não recebe seu dinheiro de volta, entre aspas, vamos dizer assim, falando da forma mais leiga possível. Então, é um risco, já é um risco um pouco mais alto. Pode até comparar a volatilidade e tudo mais. Então, assim, vale a pena? Não sei. Sobre o lucro, né? Aqui, ó, o PL 5,67. Compensando, tá ativamente descontado. PVP 0,35, bem descontado. Eu gosto que fique abaixo de 1 e o PL abaixo de 15. Então, por quê? Dividend yield, estimação eu nem olho. E vocês sabem que é uma ação mais foco na valorização do que no próprio dividendo. Dívida líquida pelo EBITDA, então tá bem controlado, já chegou a ser bem mais alto, tá bem estável. A margem líquida 10, já chegou a ser mais alta, 21, agora estabilizou em 10%. Aceitável, não tá tão bom. Do EBITDA, né? Agora pela margem líquida mesmo, eu digo que é uma empresa que quase não sobra capital para ela, vamos dizer assim, ó. A margenzinha dela é bem baixa, então a gente não dá para saber se ela vai crescer tanto assim. Ela pode, já tem que melhorar muita coisa dela. O ROI tá bem abaixo também, 6%, e o ROIC também 4%. Esse aqui eu gosto que fique acima da inflação, né? Da taxa de juros. Então, sim, tá um pouco baixo. E o CAGR, 24%. Muito top. Pra quem não sabe, CAGR, ó, taxa de crescimento não composto. É a taxa de retorno necessária para o investimento crescer seu saldo inicial para o seu saldo final. Então, 24% tá até que aceitável. Mostra um pouquinho, ó, do dividendo dela. Começou a pagar, lá atrás pagava muito e tal. Parou, voltou ali em 2021, pagou um dividendozinho. Payout, como eu falei, ó, dela é bem baixo. Payout, o lucro dela também é bem baixo. Podem estar olhando, 200 milhões, 600 milhões. Assim, entre ela e a Gerdau, prefiro muito mais a Gerdau. Bom, pessoal, em relação aos Minas foi isso. Vou dar uma opiniãozinha rapidinho aqui. Em relação a se vale a pena ou não comprar. É uma ação que tem um potencial de crescimento aí. Se eles se acertarem em relação à questão de controle da dívida e tudo mais. Mas assim, temos a Gerdau no mercado aí, que faz a mesma coisa que a Uzi Minas. Tá um pouquinho mais caro, mas você olha que a Gerdau tá muito mais estabilizada em relação à dívida e tudo mais. Mas o que vocês não podem esperar dessas ações? Ações de siderurgia, metalurgia, questão de minério de ferro, mexe muito com exportação. Então assim, são empresas cíclicas. Vão ter momentos que elas vão estar exportando demais, ganhando muita grana. Por exemplo, aqui, ó, que ela teve esse crescimento, reabertura do mercado. Ela ficou fechado ali naquele período de 2020, começaram a exportar. E agora a gente tá tendo uma queda, que estão exportando menos, por causa de situação financeira do mundo. Então assim, ações cíclicas, eu acho que vale a pena você filtrar muito mais, olhar o relatório, comparar com outros do mercado. E eu atualmente não teria Uzi Minas na minha carteira. Eu vejo, por exemplo, a Gerdau com um potencial muito maior, com as contas muito mais equilibradas do que a Uzi Minas. Mas assim, como eu sempre falo, esse vídeo não é uma recomendação de compra. Eu deixo minha opinião, minha visão em relação às ações, aos fundos imobiliários. E aí vocês utilizam isso para começar a ter uma análise. Mas eu considero que vocês devem analisar, assistir outros vídeos de outras opiniões falando da ação, ver o relatório total, ver os últimos comunicados, ver as notícias também em relação à empresa, para ver se ela tá certa, se ela tá indo tudo bem ou não, tá bom? Então é isso, não vou me alongar muito não. Esse foi um videozinho mais rápido, só para trazer uma ação para vocês aí. E agora vocês façam a parte de vocês, que é
entrar e estudar firme antes de entrar em qualquer ação ou qualquer fundo imobiliário. Tamo junto, até a próxima e falou!